cumprimentar a todos os amados irmãos em Cristo Jesus, na paz gloriosa do Senhor. E esta bênção de você estar aí na sua casa, nós aqui, eu sei que você passou muito tempo na sala para fazer tantas outras coisas, mas hoje nós estamos na comunhão do Espírito para prestarmos um culto de louvor e adoração ao Senhor. Nesse momento, eu quero orar com você. Na sua casa, aqui onde nós temos um grupo de irmãos aqui reunidos, retornando as nossas reuniões ministeriais, quero orar com todos agora. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. Meu coração se alegra por saber, Senhor, absolutamente nada poderá meter a tua obra na tua igreja. Porque a tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá, e nós temos a confirmação disso, porque em todo tempo o Senhor esteve e está conosco. Recebe, pois, nesta manhã o nosso culto de louvor e adoração, sim, meu Deus, na comunhão gloriosa do teu Espírito, em nome de Jesus, mas unidos pela fé. O teu Espírito se manifesta nesse lugar. Que a tua palavra alcance os corações, e a tua igreja, Senhor, onde estiver, glorifique e adore o teu nome. Recebe, pois, esse tempo que te oferecemos com todo o nosso coração. Louvado seja Deus. Amém. Queridos, é oportuno nós lermos um salmo que todos vocês conhecem. E vocês podem confirmar isso provavelmente no dia a dia na sua casa. Quando Davi escreveu este salmo, ele recitou esse hino, ele o fez com muita propriedade porque ele conhecia a proteção, o cuidado, o zelo que o pai tinha por ele. Por isso que o salmo de número 23 fala do pastor. E ele se expressou assim: o Senhor é o meu pastor, aleluia, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas da vida. Ele transmitia nesse salmo logo de início a paz, a tranquilidade, a mansidão e a confiança, porque ele se deitava, ele diz no texto, e aos pastos verdejantes que ele desfrutava dele. Ele diz: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele não faz isso porque nós somos bons, somos bonzinhos, excelentes cristãos. Ele faz isso por causa do seu próprio nome. Ele zela por nossas vidas porque ele zela pelo seu nome. E ele diz: e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara, o teu cajado me consola. Ele tinha consciência do zelo e cuidado de Deus quando dava ordem aos seus anjos para cuidar dele em todo o tempo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Nós às vezes estamos em casa, achamos que estamos sozinhos, mas não estamos. E não estamos apenas na presença de Deus, estamos na presença dos nossos inimigos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os nossos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em todo lugar que você estiver, esses inimigos estão te espreitando. E o salmista diz: ele, Deus, prepara uma mesa na tua presença, ó inimigos, e o meu cálice se transborda. E ele diz ainda: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Lá em Deuteronômio, a palavra nos diz que as bênçãos nos alcançam. Nós não corremos atrás dela. É Deus com seu amor, bondade, misericórdia, solidariedade que às vezes precisamos ter entre nós. Deus vem conosco, Ele nos acompanha a cada dia. E essas bênçãos, segundo as nossas necessidades, nos alcançam. E Ele supre
cada necessidade tua e cada necessidade de fazer. Amém? Deus te abençoe nesse momento, nesse tempo que estamos reservados aqui, você na sua casa, para cultuarmos e adorarmos a Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos ter um tempo de louvor a Deus. Eu quero convidar a Patrícia. Amém? E ela vai estar nesse momento para a glória e louvor do nome de Jesus. Eles são da nossa igreja de Parque Santa Madalena, né? Ele está participando. Deus abençoe, querido. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Estamos felizes de estar aqui com os irmãos. Agradecemos a oportunidade ao pastor Leonardo, ao pastor Alex, que nos chamou, ao pastor Vinícius, somos lá do Madalena. Congregamos por 10 anos no Santa Adélia e o Senhor nos trouxe um tempo de mudança esse ano. Estamos lá no Madalena. Estamos felizes por estar aqui para adorar ao Senhor. Amém? E eu sei que Ele já está em nosso meio. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, e a nossa alegria de toda a terra.
Jesus é o nosso Redentor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Não sei se os irmãos conhecem esse louvor, mas a gente, se não conhece, a gente canta um refrão aqui. Põe um refrão, irmão. Ó, vamos cantar junto. Redentor, teu amor me libertou de mim. Agora vivo. E agora vivo em si. De novo. Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vivo em si. Vocês me ajudam no refrão? Não sei se vocês conheciam. Procurei uma música conhecida. Espero que a gente possa interagir, amém? Desde o ventre me conhece. Aleluia, Jesus. Tu me escolhestes para ti. Com moedas de prata te vendi. Mas mesmo assim se entregou por mim. Vamos lá? Redentor, teu amor me libertou de mim. E agora vivo em si. Obrigada, Jesus.
Glória a Deus, agradecemos a oportunidade. Lembrando aí que estamos na divulgação do nosso CD. Tem a página, se os irmãos puderem compartilhar na Igreja dos Irmãos, que a gente precisa de curtida no YouTube, principalmente, porque a gente quer fazer uma live, na verdade já está marcada para novembro, dia 14. E aí, se tiver 1000 inscritos, melhora a qualidade e tal. Então, depois o irmão vai colocar aí, né, no final. Os irmãos que puderem curtir e divulgar nas suas igrejas, vai nos ajudar. O Fábio é o meu esposo, né? O Senhor colocou aí ao meu lado, estamos aí há 12 anos, né? E é ele que nos ajuda aí na composição das músicas, ele faz tudo. Até dançar, tá? Se quiser que dança também, precisamos falar que ele toca, canta e faz de tudo, amém? Obrigada aí pela oportunidade. Glória a Deus. Amém. Que a gloriosa graça e a paz de Cristo esteja com todos, amados. Os nossos pastores que estão aqui, nossos pastores, amigos, irmãos que estão em casa, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida. Quero apenas dar alguns recados para os nossos pastores, nossos irmãos, daquilo que está sendo realizado na nossa convenção. Temos um recado muito importante para você. Já na próxima terça-feira, o nosso escritório estará aberto, já estarão se retomando as atividades. Então, você que tem por costume estar ligando, entrando em contato ou agendando reuniões, conversas com o nosso pastor presidente, tenha a liberdade de estar ligando, liga para nós estaremos agendando para você, né? Já estaremos iniciando as atividades já a partir da próxima terça-feira. Temos alguns recados ainda, amados. Nós tínhamos alguns eventos a ser realizados que foram cancelados. Agora, em outubro, entre dia 14 a 27 de outubro, nós teríamos o Congresso Brasil versus África do Sul. Seria um congresso abençoadíssimo, até o nosso pastor estaria participando, mas por causa da pandemia foi cancelado. Então, não estará sendo realizado esse congresso. Outra coisinha que foi pedida pelo nosso tesoureiro e também os nossos secretários, amados, as credenciais, as novas credenciais já estão prontas. Pedimos aos pastores, presbíteros, que são convencionais, que entrem em contato para retirar as suas credenciais, paguem a taxinha anual, pague essa taxa, para que você possa estar retirando a sua credencial. Tá? É muito bom você ter a sua credencial em dia, até porque muitos precisam até vir aqui renovar, ver direitinho como está o endereço, telefone. Os pastores mudam de telefone, mudam de endereço, precisam estar vindo aqui retirar. Na hora da retirada, alguma mudança tiver que ser feita, a gente já vai ser realizada. Lembrando, os irmãos, tem a transferência que tem que ser realizada. O valor de 10% do salário mínimo é R$ 104,50, que vai ser pago pela tua credencial. Lembrando também que as informações sobre o Covid, sobre a pandemia, estão no site da nossa convenção. Você que precisa de alguma informação a respeito de igreja, funcionamento, abertura e tudo mais, entre no site da nossa convenção, você estará tendo as orientações. Lembrando que a nossa próxima reunião vai ser no dia 17/10, os mesmos moldes que esta aqui. Os mesmos moldes, ou seja, entre em contato, agende a sua participação, né? Vai ser transmitido pela live, você vai ter a oportunidade de assistir pela live, você que está em casa, mas você que quiser estar presente, venha tomar um café conosco, venha estar aqui junto com a gente, desenvolvendo uma comunhão e também participando ao vivo desta live. Deus com certeza vai abençoar a tua vida e o teu ministério não tem abençoado, mas não deixe de avisar. Avise para você não chegar aqui, às vezes não tem lugar para você poder participar. Amém? Esses são os avisos da secretaria. Eu queria pedir ao pastor Itamar, que estará vindo aqui, para poder falar a respeito dos avisos de tesouraria. Graça e paz, amados irmãos. Bom estarmos juntos nessa manhã, glorificando a Deus, bendizendo ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Nesse momento nós estaremos contribuindo com as nossas ofertas de gratidão, de louvor ao Senhor. Mas antes de você efetivar essa contribuição, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, versículos 5, 6 e 7.
tão importante nós compreendermos a palavra de Deus em todos os seus aspectos, e tudo aquilo que ela tem a nos ensinar e a abençoar as nossas vidas. E o princípio estabelecido de ofertarmos com a obra de Deus, ele redunda em bênção para a nossa vida. E quando eu digo bênção, ela vai muito além de bens materiais. Assim também como contribuir vai muito além do que dar simplesmente dinheiro. Como assim simplesmente? Porque aquilo que está envolvido é muito, muito maior, muito mais abrangente. Então no capítulo 9, versículos 5, 6 e 7 está escrito assim: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fosse ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciar, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Somente duas coisinhas aqui que gostaria de frisar com os irmãos nessa manhã. O apóstolo Paulo fala acerca, ele está falando sobre contribuição, sobre a voluntariedade, a generosidade no contribuir. E ele vai usar a expressão de bênção, porque essa bênção, ela vai em várias direções. Nós nos tornamos abençoadores, e o reino de Deus, ele vai sendo propagado, as necessidades do reino vão sendo supridas, pessoas vão sendo abençoadas com tudo aquilo que nós contribuímos com os nossos bens. A bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas. E uma outra coisa que ele vai frisar aqui, e é interessante, aquilo que está no nosso coração, a nossa motivação, antes dessa oferta, ela ser materializada, ela nasce primeiro no nosso coração. Então é interessante que a primeira e grande bênção que nós já recebemos quando colocamos o nosso coração em contribuir é a alegria. E é uma alegria, conforme a alegria que vem de Deus, e a alegria que agrada a Deus, na motivação do nosso coração, quando nós sentimos esse prazer, isso brota do íntimo da nossa alma, e nós nos alegramos porque vamos compreendendo a razão, o motivo, os objetivos e a extensão no fato de contribuir. E essa alegria não é uma alegria meramente natural, é uma alegria que o Espírito de Deus trabalha no nosso coração. É uma alegria que ela não vai estar fundamentada na quantia que você vai apresentar, mas na motivação, naquilo que está no íntimo do seu coração. E é isso que vai agradar ao Senhor. Então eu convido você nessa manhã a contribuir com a sua oferta. Nós estaremos orando, e esta oferta certamente redundará em bênçãos além daquilo que os nossos olhos podem alcançar. E o nome do Senhor, ele é grandemente glorificado. Eu convido você a se colocar de pé nessa manhã, você aí no seu lar. Vamos adorar a Deus, vamos agradecer a Ele, porque tudo aquilo que nós temos recebido nas nossas mãos vem do Senhor, e nós assim podemos também contribuir para a expansão do reino dele. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Deus eterno, nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Deus, por este grande privilégio, Deus, que na tua sabedoria o Senhor preparou, Pai, dando-nos a oportunidade de sermos participantes, ó Pai, desta bênção, Deus, que é contribuir, Senhor, que é suprir, ó Pai, ó Deus, daquilo que tem vindo às nossas mãos, na verdade, vem do Senhor, e o Senhor confia a nós como administradores dos bens que a Ti pertencem, Deus, e nós queremos, Deus, ser diligentes, ó Pai, sermos abençoadores, ó Senhor, por meio também dos bens, dos recursos materiais.
Pai, que a tua bênção seja abundante sobre a vida da tua igreja. Ó Senhor, que a tua igreja esteja crescendo e abundando nesta graça, em compreender, Senhor, e, ó Pai, efetivamente, Senhor, agir, contribuindo com seus bens. Muito obrigado, ó Deus. Assim nós te louvamos e queremos apresentar ao Senhor essas ofertas que sejam agradáveis, Deus, a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode contribuir nessa manhã com liberdade, com alegria, em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar mais um hino de louvor e adoração ao Senhor. Graças a Deus. Esse aqui está. Vamos cantar aquela oração que Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu. Né? Que essa letra é baseada nesse louvor. E que venha o reino do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa terra. Amém? Pai Nosso no céu. Seja
Glória a Deus. Paz seja com todos, amados irmãos. Amém. Aleluia. Paz seja com aqueles que estão também nos assistindo nesta manhã, de tantos lugares diferentes do nosso país. Graças a Deus por esse meio que nós temos de chegar até onde você está, levando aí não só a palavra, mas também a adoração, as informações que são importantes no desenvolvimento da nossa igreja. Então eu saúdo a todos que estão nos assistindo, pastores, pastoras, membros, amigos, irmãos que estão aí participando conosco desta reunião. E já temos o privilégio de termos aqui um bom número de pastores e pastoras que hoje participam conosco. Nós estamos felizes. Podem assentar os irmãos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Desde já agradeço a Patrícia, ao Fábio pela disponibilidade. Agradeçam ao seu pastor por mim, por favor, por liberá-los, né? Deus abençoe. E é o valor que se destaca em nossa denominação. Então, se você puder, entre lá, procure no Facebook e participe, né? Se inscreva ali no canal para que eles possam ser abençoados. Espero estar presente nesse encontro, eu e minha esposa estarmos presentes nesse encontro em novembro. Louvado seja Deus. Amados, como ontem, no final do dia, eu tive a oportunidade de divulgar, eu quero trabalhar nesta manhã um tema que é uma liderança aprovada por Deus. Eu fico impressionado com a capacidade que o apóstolo Paulo tinha de entender e saber, perceber qual era a sua posição, tanto diante da igreja quanto diante de Deus. Era um homem de uma lucidez espiritual extraordinária, porque ele sabia o que estava acontecendo o tempo todo, no reino espiritual, no envolvimento que ele estava tendo com as pessoas. E a Bíblia mostra isso, ao percebermos ali a forma como Deus o usava. E eu quero justamente usar um texto da palavra de Deus, numa carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta. O texto todo vai do versículo 1 ao 13, mas eu vou ler a princípio apenas o versículo 4, que eu quero tirar como base inicial para a nossa reflexão nesta manhã. Eu fiquei bastante alegre ontem, né, quando já no final do dia Deus me deu esta palavra, e eu comecei ali a pesquisar e a ler, a estudar, e em espírito de oração pedi: Senhor, me mostra qual é o teu propósito nessa palavra. E o Senhor falou muito ao meu coração. Eu quero compartilhar contigo um pouco disso, um pouco daquilo que Deus falou comigo. Então, versículo 4 de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: pelo contrário, como homens aprovados por Deus, a ponto de nos ter sido confiado por Ele o Evangelho, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Ele se percebia um homem aprovado por Deus. Ele se via como alguém que era aprovado por Deus. Mas eu usei aqui a nova versão internacional, né, que no meu entendimento apresentava as palavras mais atuais. Então Paulo aqui ele não está sendo arrogante, ele não está, como a gente diz por aí, ele não estava se achando, né? Ele tinha consciência de quem ele era, e de quem ele era diante de Deus e para Deus também. E ele fala com todas as letras: eu sou um homem aprovado por Deus, né? Eu sou um homem aprovado por Deus. E é essa colocação de Paulo que chama a atenção. Muitas pessoas querem ser usadas pelo Espírito Santo em seus ministérios, em suas pregações, né, nas suas atividades espirituais. E claro que isso é extremamente importante. Ser usado pelo Espírito Santo de Deus é necessário, né? Porém é preciso entender que ser usado por Deus
nem sempre significa ser aprovado por Deus. Há uma diferença. Muitas pessoas foram usadas por Deus e nem sempre elas foram aprovadas por Deus. E a própria Bíblia tem exemplos assim, né? Então muitas pessoas, às vezes, porque têm dons espirituais, pensam que estão sendo aprovadas. Não. Lembram-se, me permitam esse exemplo bem simplório, claro, mas que vale a pena. Lembram-se da mula que profetizou para Balaão? Ela foi apenas um instrumento naquele momento, né? Apenas um instrumento. E às vezes nós podemos ser apenas um instrumento num determinado momento que Deus precisa nos usar. Nós vemos, por exemplo, Deus falando de Ciro, o rei da Pérsia, dizendo: Ciro, meu servo. Ora, Ciro não adorava Deus, mas ele, por um tempo na história, para que o propósito de Deus com a nação judaica se cumprisse, para que o propósito de Deus com Israel se cumprisse, Ciro se tornou um instrumento nas mãos de Deus. E assim como ele foi, outros reis pagãos também foram. Então é preciso que nós entendamos isso, que ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Deus. Então eu quero fazer aqui, amados, uma reflexão de algumas colocações que o apóstolo Paulo faz nesse texto que chama muito a nossa atenção. Então Paulo se vê aqui como um homem aprovado de Deus, e como eu disse, isso não é um autoelogio, não é? Mas por quê? Porque ele expõe, ele apresenta as razões pelos quais ele deve ser considerado dessa maneira. E aí já começa a se tornar importante que nós façamos também uma autoavaliação. Como é que nós somos vistos? Como é que as pessoas nos enxergam? Enquanto pastores, enquanto líderes, enquanto pastoras, enquanto homens e mulheres de Deus. Como é que nós somos reconhecidos? Há uma grande diferença entre sermos conhecidos pelos nossos dons e talentos e sermos reconhecidos por sermos pessoas aprovadas por Deus. Então nós precisamos, creio eu, pensar sobre isso. Amém? Precisamos pensar sobre isso. É claro que nós não vamos ter aqui o tempo suficiente para fazermos um grande e profundo estudo de tudo isso, mas dentro da medida possível nós vamos procurar alcançar aqui. Então, vamos ao texto bíblico. Primeiramente, no versículo 3, a primeira parte do versículo 3, Paulo fala: pois a nossa exortação não tem origem no erro. Quando ele se apresenta como homem aprovado por Deus, ele vinha trazendo algumas razões que o levavam a ter autoridade para afirmar isso. E aliás, depois do versículo 4, ele continua fazendo algumas considerações. Não vai ser possível fazermos uma avaliação tão longa, mas vamos ver alguns aspectos, principalmente no verso 3. E ele começa dizendo: a nossa exortação não tem origem no erro. Característica de uma pessoa que é aprovada por Deus: a sua palavra, a sua mensagem não é baseada em erros, em heresias, em palavras erradas, palavras fúteis. E Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 e 3, Paulo exortava Timóteo com as seguintes palavras: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo fala: Timóteo, exorta com toda doutrina. E depois do versículo 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E esse tempo já chegou, meus filhos. Esse tempo já está acontecendo. E que grandes desafios nós temos enfrentado nessa área. Um pastor canadense chamado Tim Challies escreveu sobre isso, mostrando os testes
da sã e da falsa doutrina. E eu quero mencionar apenas o primeiro item que ele escreveu, porque o propósito não é refletir sobre o estudo que ele fez. Mas ele diz que o primeiro teste da sã doutrina é o teste da origem. Da onde veio? Qual é a origem da palavra que nós temos pregar, que nós temos ensinar? A sã doutrina origina-se de Deus. A falsa doutrina se origina com alguém ou algo criado por Deus. O apóstolo Paulo fez um grande esforço para convencer a igreja na Galácia de que o evangelho que ele ensinou não era proveniente dele mesmo, mas de Deus. Ele falou assim em Gálatas 11:12: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo deixa bem claro, aquilo que eu prego não foi criado pelo homem. Eu prego aquilo que Deus falou. Eu prego a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a base e o conteúdo da minha mensagem. Até mesmo Jesus Cristo deixava claro que ele ensinava apenas o que Deus o instruiu a ensinar. Nós vemos lá em João 7,16, ele dizendo: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Então, qual é a origem da sã doutrina? A origem da sã doutrina se origina em Deus, que é verdade e é verdadeiro. Então, qualquer palavra que venha fruto do raciocínio humano, da reflexão e da sabedoria humana, não pode ser chamada de sã doutrina. E, portanto, não pode ser muito bom, uma conclusão filosófica fantástica, útil até para a nossa reflexão humana e considerações, mas não pode ser chamada de doutrina bíblica. Porque a doutrina bíblica é aquela que provém de Deus, é aquela que provém da palavra de Deus. Não provém da minha interpretação pessoal, não provém do meu achismo, daquilo que eu entendo ser o significado da palavra, mas daquilo que efetivamente a palavra está dizendo. Então, assim como a verdadeira doutrina é marcada pela origem divina, a falsa doutrina é marcada pela origem mundana. Se não vem de Deus, é mundano. E se é mundano, não serve para a nossa edificação. Paulo está dizendo: olha, a minha doutrina não é baseada em erro. Tá? Eu não estou pregando isso aí em cima de uma mensagem errônea, de uma mensagem enganadora. E esse é o teste, né? Nossa doutrina, nossa pregação se origina em Deus, ou foi elaborada por alguém ou por alguma outra coisa? Essa é a pergunta que eu deixo ao princípio desse texto com os irmãos. Por mais elementar que isso possa parecer, meus queridos, creio que precisamos sempre buscar essa certeza antes de pregar e antes de ensinar. Precisamos ter sempre essa convicção: eu vou pregar hoje, eu vou ensinar, é um culto de ensino, é uma escola bíblica dominical. O que eu vou falar está na palavra de Deus. O que eu vou falar é fruto de reflexão bíblica, ou é fruto de uma reflexão pessoal, humana, ou baseada em reflexões de outras pessoas. A doutrina verdadeira tem que estar baseada na Bíblia Sagrada e na Bíblia como um todo. Nós não podemos pegar um texto, como se diz, um texto e extraí-lo do contexto, em cima disso elaborar uma doutrina. Não, nós vamos ver se aquilo que nós estamos observando concorda com aquilo que Deus fala sobre esse assunto e todo o restante da Bíblia. Tudo que está na Bíblia, a Bíblia tem que ser avaliada como um todo. Se eu pegar um versículo, extrair dali uma parte dele e quiser desenvolver em cima disso uma mensagem, eu posso correr o risco de estar falhando com o conteúdo completo da palavra de Deus. Então, a minha doutrina, nosso ensino precisa estar baseado na Bíblia Sagrada como um todo. Amém? Lembram-se dos bereanos? Eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque, segundo o que diz a Bíblia,
eles ouviam a palavra e iam examinar as Sagradas Escrituras para ver se era daquele jeito mesmo. Como nós precisamos hoje agir assim. Porque há muitas vozes nesse mundo, há muitas pregações, há muita gente ensinando. Se as pessoas quiserem, elas podem participar de muitos cultos num dia só, pela internet ou pela televisão ou pelo rádio. É possível. Então há muitas vozes e às vezes essas vozes são conflitantes, às vezes essas vozes são incoerentes. Então nós precisamos agir como os bereanos assim o fizeram, conforme está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 11, que eles eram, os bereanos eram mais nobres, ou seja, eles tinham um espírito mais elevado, porque eles se preocupavam em constatar a veracidade da mensagem que estavam recebendo. Nossas ovelhas têm sido assediadas por palavras que nós não sabemos de onde vem. Então precisamos ensiná-las a conhecer a Bíblia Sagrada. E não apenas isso, ensiná-las a sempre a ouvir uma mensagem, pesquisar na palavra de Deus, para que elas possam confirmar se aquela palavra provém das Escrituras, se provém de Deus ou não. Se quem prega não conhece a palavra de Deus, seja por falta de leitura, de estudar a palavra de Deus, ou por falta de, às vezes, conhecimento acadêmico, não tem, às vezes, um preparo de estudo muito grande, então tem alguma dificuldade na leitura. Mas se alguém ler errado, vai entender errado e vai pregar errado. Os nossos pastores, os nossos líderes, as nossas pastoras, precisam se preocupar em entender o verdadeiro sentido da palavra. Estudar com carinho. Não, pastor, mas tem palavra que eu não entendo. Pega um dicionário. Muna-se de um dicionário de língua portuguesa, muna-se de um dicionário bíblico de boa qualidade, e ao ler e ao estudar a Bíblia, se alguma coisa não ficou clara, vá pesquisar, e se ainda assim restou dúvida, procure alguém em quem você confie, que tenha conhecimento profundo da palavra para que esclareça essa dúvida, mas não corra o risco de ensinar a palavra de Deus de maneira errada, só porque você entendeu de maneira errada. Então é um risco, né? Então reflitamos sobre isso, meus amados, reflitamos sobre isso. Eu estou demorando um pouco mais nesse primeiro ponto, porque ele é extremamente importante. Então o primeiro teste da palavra sadia, da sã doutrina, é o teste da origem, da onde provém a mensagem. E esse irmão canadense, ele fala sobre outros, e não convém aqui, não é o caso aqui de nós entrarmos nesses detalhes, tá? No versículo 3 ainda, na parte B, Paulo fala assim, que a doutrina, viu aqui? Capítulo 2, versículo 3, que essa exortação não foi com, lembre, estou usando a NVI, não foi com motivos impuros, não foi com engano, não foi, a pregação não foi com motivos impuros. Primeiro sinal de um homem aprovado por Deus, uma mulher aprovada por Deus, a sua mensagem tem origem na palavra de Deus. Segundo sinal, ela não é motivada por motivos errados, a sua motivação são corretas. Então nós temos que ter convicção de que a nossa motivação para anunciar o Evangelho seja pura, seja verdadeira. Cada um de nós precisa de um senso de valor, né, para atuar. Nós precisamos de nós fazemos o que fazemos por alguma razão. Alguma coisa nos impulsiona a isso, nos motiva a isso, né? Então eu uso aqui a expressão senso de valor, quer dizer, alguma coisa importante. Eu vou fazer isso por algum motivo. E esse motivo pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode ser correto ou pode ser errado. Então, mas de qualquer forma é motivação. Então eu faço aqui algumas perguntas. O que é que te faz se preparar para pregar na sua igreja? Qual é a sua principal motivação para preparar o seu estudo da palavra? Quando você vai ministrar no culto, num trabalho da igreja,
qual é a sua motivação, o que é que te faz, o que é que te move a isso? Quais os sentimentos que te movem a isso? Você sente o seu coração arder pela palavra? Você sente o seu coração queimar pelo Espírito? Eu vou pregar a palavra e eu quero, Deus, que isso venha de ti. Então, se a tua motivação for movida, for causada, ou for proveniente de uma queimação do Espírito no seu coração, você estará trabalhando com a motivação correta. Se houver um desespero santo de agradar a Deus, se houver um desespero santo de falar o que você recebe de Deus, não pregar apenas porque precisa pregar, porque nós podemos aprender a pregar e pregar muito bem, por sinal. Há muitas pessoas que pregam muito bem, e isso não quer dizer necessariamente que essa mensagem tenha sido movida ou motivada pelo calor do Espírito Santo trabalhando no seu coração. Quando Moisés se dirigia ao povo lá no deserto, ele dizia: foi isso que o Senhor ordenou. Ele levava a palavra: assim disse o Senhor, assim ordena o Senhor. E ele traz os mandamentos, e são tantos, não são apenas os 10 mandamentos, são tantos, centenas deles que estão em todo o Pentateuco. Então a sua primeira motivação era obedecer a Deus. Ele ensinava a palavra, mas ele ensinava porque Deus tinha mandado ensinar aquela palavra. Aquilo era proveniente de Deus, portanto a origem era boa, e isso provocava no seu coração uma motivação pura de falar o que Deus tinha falado. Eu quero falar o que Deus quer falar. Eu não quero falar o que a igreja quer falar, quer ouvir. Eu quero falar o que Deus quer falar. Queridos, como nós temos uma perspectiva da glória de Deus, uma visão da glória de Deus, começa a arder dentro do nosso coração um desejo santo de coisas de contar para os outros aquilo que o Senhor tem nos revelado. Quando nós sabemos, quando nós percebemos a grandeza, quando nós percebemos a excelência da palavra, arde aqui, o desejo de revelar para os outros, de compartilhar isso, Fica difícil para nós segurarmos. Eu percebo isso quando, às vezes, num grupo de pastores, um de repente começa a contar da sua experiência no domingo ou num culto qualquer da sua igreja, e isso imediatamente o outro então fica a contar, eu também quero contar, e todo mundo começa a querer falar de como Deus usou, de como Deus falou, de como Deus agiu, do que Deus fez. E isso é a motivação certa, porque é a motivação daquilo que vem de Deus. Não há engano. Existem muitas limitações em cada um de nós. Limitações financeiras, limitações pessoais ou familiares, às vezes cansaço, às vezes a idade avançada pode nos limitar, sentimentos, incapacidades, sensação de não ter condições de fazer. Que pastor não passou por isso? Que líder não passou por isso em algum momento? De se sentir incompetente, se sentir incapaz de fazer a obra de Deus. É por isso que quando perguntaram para Jesus o que faremos para executar a obra de Deus, Jesus fala simplesmente que você creia naquele que ele enviou. Não é nada que eu possa fazer para que a obra seja realizada. A única coisa que eu posso fazer, meu querido, é ser um vaso, é ser um instrumento. Porque quem faz a obra de Deus só pode ser Deus, através da minha vida. Mas tem que ser Ele, tem que ser o seu Espírito, tem que ser Deus, aleluia. Então as limitações não podem me impedir, não é? Muitas outras limitações, mas veja o que Paulo fala em Romanos 8,18. Mas para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele tinha consciência dos problemas, das limitações, das aflições, mas ele sabia que valia a pena ele superar isso,
porque o que ele estava visando, o que ele estava querendo alcançar e o que ele estava anunciando era algo muito sublime, algo sobrenatural. Amém? Está claro isso para vocês? Amém. Glória a Deus. O terceiro aspecto, ainda no versículo 3, parte C. E Paulo fala também: não temos intenção de enganá-los. Paulo está dizendo: olha, eu não lidero, eu não prego com intenções fraudulentas. Eu não sou uma pessoa mal intencionada, eu sou uma pessoa sincera. Eu não tenho razões obscuras para ser um pregador da palavra. Mas, pastor, existe alguém que seja pregador da palavra e tenha razões obscuras? Claro que sim. Pessoas desonestas, pessoas mal intencionadas, pessoas que estão visando bens materiais muito mais do que bens espirituais, querem alcançar o fruto material que provém da generosidade das pessoas e não o fruto espiritual que provém do quebrantamento causado pela palavra ministrada com seriedade nos corações, e tantas outras coisas que nós poderíamos aqui. Então, o que Paulo está falando aqui, ele está falando de caráter. Eu estou falando, Paulo está dizendo: o meu caráter é um caráter correto, sabe? Não existe segundas intenções. Eu não falo uma coisa e faço outra. Eu não estou fingindo aqui para vocês. Aleluia. Eu não estou fingindo, eu não estou me comportando assim para ser bonitinho, sabe? Para vocês acharem que eu sou legal, que eu sou bonzinho, que eu sou muito sábio. Isso é um aspecto fortíssimo, a questão do caráter é uma coisa impressionante. Um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade é uma pessoa marcada por um bom caráter. Um bom caráter. E caráter o que é? É o conjunto de valores que norteia a minha vida. Os meus valores, quando eles são puros, quando eles são elevados, quando eles são bons, isso molda o meu caráter de uma maneira sadia e aprovada por Deus. Porque eu falo e faço aquilo que eu creio, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá prazer. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala: a boca fala daquilo que está cheio o coração. E por que o pregador da palavra, o ensinador da palavra precisa ter um caráter e uma conduta diferente? Novamente, a palavra de Deus nos responde em primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhe exemplo, para que sigam os seus passos. Qual é o caráter de Cristo, igreja? Meu irmão, minha irmã, qual é o caráter de Jesus Cristo? Como ele manifestava esse caráter? Um caráter santo, um caráter puro, um caráter de um homem submisso ao Pai, um homem interessado em obedecer às ordens do Pai, o caráter de alguém que amava acima de todas as coisas e o fez de tal maneira que deu a sua própria vida por nós. E ele diz que nós fomos chamados exatamente para sermos da mesma maneira, para seguir os passos de Jesus Cristo. Vocês percebem a profundidade desse texto bíblico? A seriedade desta passagem bíblica? Fomos chamados para seguirmos os passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu confesso a vocês que é com muito temor que eu estou falando. Muito temor. Porque a palavra sempre chega primeiro aqui, para depois, por mim, chegar a vocês. E eu percebo o quanto eu preciso parar e refletir sobre isso. Eu acho que qualquer pessoa honesta, qualquer pastor, qualquer obreiro, qualquer pastora, qualquer presbítero, qualquer líder honesto consigo mesmo e com Deus, ele vai parar e refletir sobre isso. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que por si só daria uma grande mensagem, um grande estudo bíblico. Para isso vocês foram chamados. Ei Deus,
Nós somos chamados para um propósito. Não só o propósito de fazer alguma coisa, mas também o propósito de sermos de uma determinada maneira. Aleluia. Para isso vocês foram chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. É muito comum entre nós, às vezes, e principalmente entre obreiros mais jovens, às vezes a maturidade já tira essa ilusão da nossa mente, mas às vezes, principalmente nos mais jovens, admirar outras pessoas. E há pessoas que merecem realmente a nossa admiração. São pessoas que têm um ministério abençoadíssimo e merecem ter uma vida, ter um comportamento, ter uma postura que merecem a nossa admiração, chamam a nossa atenção. Não é errado observar isso. Aliás, a própria Bíblia nos aconselha a agirmos assim. A Bíblia fala que nós conheceremos as árvores pelo seu fruto. Pastor Jefferson, me ajuda aqui, pastor. Aleluia. Mas quando nós nos expomos tanto a admirar as pessoas, corremos o risco de entre elas admirar algumas que não merecem a nossa admiração e elas se tornarem um exemplo negativo para nós, ainda que aparentemente são revestidos de uma aura de santidade, de espiritualidade. Nós corremos esse risco. Então nós temos, voltamos aos bereanos, admiramos a pessoa, admiramos a sua mensagem, mas temos que examinar para ver se a origem dela é bíblica, é divina. Então Deus aqui é colocado, Jesus é colocado como modelo para nós. Nada mais, nada menos do que isso. Nosso alvo e nosso modelo, Jesus Cristo. E a palavra diz que há um trabalhar incessante no ministério da igreja, da liderança da igreja. Isso está registrado na carta aos Efésios, para que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Por isso ele deu apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, profetas. Ele deu para que nós possamos preparar as pessoas para chegarem à estatura de Cristo. Ah, pastor, mas eu nunca vou ser, mas eu tenho que cada dia chegar mais perto. Eu tenho que cada dia ser melhor do que o dia anterior. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o instrumento mais útil que Satanás tem na terra é o ministro sem caráter. O ministro sem caráter, ele é um instrumento utilíssimo nas mãos de Satanás. Por quê? Porque ele leva o nome de homem de Deus, mas é usado por motivações erradas, por princípios errados. E com isso ele é um mestre do engano, ele é um mestre do erro. Ele diz também que um ministro sem caráter é como um médico que intenta fazer um procedimento cirúrgico em um doente sem higienizar as mãos corretamente. E o resultado, ele causa mais mal do que bem ao doente. É muito sério isso, meu irmão. É muito sério isso. O apóstolo Paulo parece compartilhar de um parecer semelhante com relação aos ministros de Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2, ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas
se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Eu me coloco ao teu escrutínio, eu me submeto ao teu juízo, ao teu julgamento. Que você julgue o meu ministério, que você julgue o meu chamado, que você julgue o meu trabalho como homem ou mulher de Deus, pela manifestação da verdade. Se há verdade naquilo que eu faço, se há verdade naquilo que eu prego, então eu sou um homem aprovado por Deus. Aleluia. Nos colocamos, olha o que ele diz. É fantástico, né? A palavra de Deus é maravilhosa. Eu gosto muito de estar sempre baseando a cada argumento na palavra. Assim, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, já que eu tenho esse ministério, eu não vou desanimar não. Mas eu vou, primeiro, rejeitar as coisas que são vergonhosas. Aquelas coisas que as pessoas fazem quando ninguém está vendo. Aquilo que eu sou quando ninguém está vendo, quando eu não estou no púlpito, quando eu não estou na frente da igreja, quando eu não estou pregando, quando eu não estou ensinando a palavra. Então rejeitemos estas coisas. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem. Ou seja, analise, olha para mim e me julgue, por favor. Se eu tenho falhado, se eu tenho pecado, se eu tenho sido negligente, se eu tenho sido infiel em algum aspecto ao chamado que Deus me deu. Eu quero que você faça isso para ver se há manifestação de verdade. Aleluia, queridos. Oh meu Deus, o tempo passa, né? Ainda o item 4, no versículo 4 agora, na parte B do versículo 4. Não falamos para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, antes de ter um compromisso com a igreja e com o rebanho, ele tinha um compromisso com Deus. Antes de ter compromisso com a igreja, antes de ter um compromisso com as ovelhas, ele tinha um compromisso com Deus. Ele devia sua lealdade a Deus. Isso me traz recordações e pensamentos que não vai ser possível compartilhar aqui, também por causa do tempo. Mas de pessoas que às vezes abrem mão de valores, abrem mão de princípios para agradar a outros, ou por causa de cargos, de posições, ou de algum ganho material, ou por fama, ou por qualquer outra razão. Aleluia. Deus quer que vivamos de acordo com o que Ele diz que é certo para a nossa vida. Nosso ministério começa a desmoronar, meus queridos, quando começamos a buscar ou desejar a aprovação dos homens ao invés da aprovação de Deus. Porque o nosso compromisso tem que ser com Deus, amém? Amém. O nosso compromisso é com Deus. E eu vou terminar, não porque o texto se esgotou, mas porque o tempo está muito avançado, mencionando em quinto lugar o versículo 6, parte A. E eu vou usar aqui a versão corrigida fiel, a revista corrigida fiel, pela exatidão das palavras desse texto. Versículo 6, primeira parte. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós e nem de outros, quer dizer, nem da igreja, nem do povo lá de fora. Não buscamos a glória. Então nós estamos vivendo tempos competitivos, não é? Muito competitivos. E por conta disso nós somos às vezes tentados a fazer concessões morais, concessões sociais ou concessões teológicas. Concessões morais quando nós deixamos de dizer que
que o errado é errado. Concessões sociais quando nós começamos a permitir comportamentos que são mais comuns ao que está no mundo. Concessões teológicas quando nós começamos a distorcer a palavra, como quem diz, não é bem isso que Deus quis dizer. Nós não precisamos promover entretenimento para atrair pessoas. A televisão faz isso o tempo todo, está sempre mudando a programação justamente para não perder o público. Mas não é isso que Deus quer de nós. A ideologia hoje, a ideologia chamada pós-moderna, é de que a igreja boa é aquela grande, lotada de pessoas, e que toda semana tem programas diferentes para cada departamento, para não ficar algo monótono. A que ponto chegou a igreja do Senhor nos dias de hoje? A ponto de aquilo que vem de Deus não ser suficiente. A ponto de que aquilo que vem de Deus não ser satisfatório e nós precisarmos buscar complementos humanos para manter almas entretidas. São pessoas que não nasceram de novo, na verdade. São pessoas que precisam ser transformadas. São pessoas que precisam ter um encontro com Deus. Aleluia. A igreja não é um lugar para nós nos sentirmos bem. Aliás, eu sempre digo que as boas pregações ou as melhores pregações não são aquelas que nos fazem voltar para casa contentes e satisfeitos. As melhores pregações são aquelas que nos fazem voltar para casa preocupados, aflitos, constrangidos pelo que Deus falou. E aplicando a nossa vida, nós percebemos que há necessidade de mudança, há necessidade de uma postura ser adotada, de decisões serem tomadas. Quando eu volto satisfeito, eu não vejo necessidade de mudança. Verdade. Meu Deus do céu. Romanos capítulo 12, versículo 2, muito conhecido, é bem claro. Quando diz, não se amoldem, não tomem a forma do mundo, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Paulo está dizendo, olha, muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de pensar a respeito das coisas de Deus. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, irmãos, eu fico pensando às vezes sobre certas coisas, será que as pessoas entendem o que Deus está falando aqui? Será que quando as pessoas leem esse versículo, elas entendem o que Deus está dizendo? Será que nós temos entendido o que Deus está falando aqui? Lá em Timóteo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, Paulo fala a Timóteo dizendo que a igreja é a firmeza e a coluna da verdade. Firmeza e coluna da verdade. Esse é o padrão da igreja. A igreja existe para anunciar a verdade. É para isso que nós estamos na face da terra como igreja. Para falar para o pecador que o pecado continua sendo pecado, que não há outra maneira de chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo, alcançado pela graça misericordiosa de Deus. Mas como diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Tito, diz, a graça de Deus tem se revelado ensinando-nos que devemos renunciar à impiedade. Então fala, mas a graça de Deus, ela é libertadora. Claro que é, mas ela também é ensinadora. E ela ensina, olha, a graça te alcançou, agora você precisa entender uma coisa.
Você precisa renunciar. Renunciar à impiedade. E ele fala, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Ainda mais nesses tempos que estamos vivendo, que em tudo se identificam com os últimos tempos, segundo revela a palavra de Deus. Aleluia. Que o Espírito Santo nos ajude a entender tudo isso. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então eu encerro com esse versículo de Tito. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências humanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Padrões de conduta que, quando existem, nos tornam pessoas aprovadas por Deus. Líderes aprovados por Deus. São pessoas, olha, irmãos, se você leia depois, porque o Espírito Santo ele fala com você também. Leia depois o 2º capítulo de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta. Leia depois o capítulo todo. Você vai ver quantos ensinamentos nós tiramos daí. Mas eu preciso agora encerrar, porque o horário já está bastante avançado. Então a minha oração, meus queridos, é que esse Espírito que me inspirou, e ontem às 5, 6 horas da tarde eu ainda não sabia o que ia ministrar hoje. Geralmente no começo da semana eu já começo a ter alguma direção de Deus, tanto é que eu peço até para fazer um cartaz, um bannerzinho e colocar na internet sobre o tema. Mas ontem eu só divulguei o tema, já era 10 horas da noite aproximadamente. Porque foi quando concluiu a revelação, pelo menos daquilo que foi possível compartilhar com os irmãos hoje. Mas se nós nos debruçarmos um pouco mais sobre esta passagem, quantos outros exemplos nós vamos tirar que revelam por que Paulo poderia dizer: eu sou um homem aprovado por Deus. Que eu e você possamos ter esta autoridade espiritual, essa capacidade que Paulo tinha, como eu disse no início, essa perspectiva de quem eu sou, seja diante dos homens, seja diante de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E com esta palavra nós vamos encerrar a nossa reunião de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Glória a Deus. Acho que daqui uma hora mais ou menos já vai estar disponível, né? Por aí, um pouco mais, um pouco menos. Você vai ter todo o conteúdo dessa reunião disponível para você voltar a assistir ou compartilhar com outras pessoas que não tiveram essa oportunidade. Então faça isso. E sempre que você estiver conosco, começou a reunião, começa a compartilhar, para que muitas outras pessoas sejam alcançadas também pela mesma bênção que você foi. Amém? Deus te abençoe, a você que está distante, pastores, pastoras, líderes, presbíteros, diáconos, evangelistas, tantas lideranças que me responderam dizendo que estariam participando conosco. Deus te abençoe. Deus abençoe os pastores e pastoras que estão aqui nesta manhã. Nossa primeira reunião presencial nesse tempo de quarentena. Glória a Deus, um bom número de pessoas, graças a Deus, muitas igrejas aqui representadas. Eu louvo a Deus por isso. No mês que vem nós voltamos com reunião presencial e queremos ter um número ainda maior de pessoas, ainda maior. E também estaremos compartilhando pela internet a nossa reunião. E como disse, lembrou bem o nosso secretário, a partir de terça-feira a diretoria estará normalmente presente, não toda, mas aqueles que puderem, a cada terça-feira, presente aqui no escritório, a partir das 10, 11 horas da manhã até a tarde. E aí nós poderemos atendê-lo, nós podemos compartilhar com você, nós podemos também ajudá-lo naquilo que for necessário.
Vamos então encerrar a nossa reunião. Agradeço mais uma vez a Patrícia e ao Fábio e a todos os irmãos do nome de Jesus e a minha equipe, né, de pastores que nos ajudaram aí. Fiquemos de pé, os que podem aí também onde estão, mas aqui na nave da igreja, fiquemos em pé e adoremos a Deus nessa oração final. Amém. Aleluia. Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti e do escrutínio do Teu Santo Espírito, que examina os nossos corações. Aleluia. E sob o escrutínio desta palavra aqui, que é apta para penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos, intenções dos nossos corações. Que esta palavra, abençoada por Ti, pelo Teu Espírito, possa promover mudança, aperfeiçoamento, crescimento ministerial e pessoal, edificação das nossas vidas e do nosso ministério. E que isso reflita nas igrejas, no rebanho, que isso reflita no povo que vem para ouvir a palavra de Deus. Que todos nós, homens e mulheres desta igreja e da Tua igreja na face da terra, possam realmente poder afirmar como afirmou Paulo, pois que somos homens aprovados por Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra possa resultar em tudo isso, e o Senhor possa dirigir a nossa vida de tal maneira que se diga entre as nações que o Deus que se serve aqui é o Deus vivo, é o Deus que fala, é o Deus que transforma, é o Deus que opera maravilhas, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que batiza com o Espírito Santo. Que a nossa fama seja graças à Tua presença e ao Teu nome. Não seja devido ao nosso falar, à nossa sabedoria, às nossas expressões humanas, mas seja pelas manifestações de Espírito e de poder em nosso meio. Leve em paz o Teu povo que aqui está. Abençoe em cada local do nosso país ou fora dele aqueles que participaram desta reunião. Aleluia. E eu encerro, Senhor, esta oração impetrando a bênção conforme a palavra de Deus nos ensinou. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam conosco, igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Está encerrada a nossa reunião em nome de Jesus. Amém.